Palavra de Deus que nós vamos estar lendo hoje, palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando, tem como tema Bíblia, o amor de Deus ou amor de Deus expresso em palavras. E esse texto ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1. Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Moisés estava dando a palavra de Deus. Esse capítulo 6, ele vem logo depois da leitura dos 10 mandamentos ao povo, dos mandamentos do Senhor ao povo. No capítulo 5, no capítulo anterior, se você acompanhar na sua Bíblia, ou por qualquer plataforma que disponibilize a Bíblia online. Então, essa era a lei que o Moisés tinha lido, eram os decretos de Deus, as ordenanças de Deus no capítulo 5. Então ele fala que ele tinha lido esses decretos para que o povo cumprisse, né? E se o povo cumprisse, se o povo obedecesse, entraria de posse na terra prometida. Olha só, a quantidade de pessoas que entraram no Egito, a família de Jacó, somava ou perfazia em torno de 70 a 75 pessoas. Em Gênesis capítulo 46, versículo 27, vai dizer que o número total de pessoas que entraram no Egito, com a chamada de José, que era governador do Egito, chamando seu pai e seus irmãos para morarem lá, era um número de 70 pessoas. Já em Atos, capítulo 7, versículo 14, informa que era um número de 75 pessoas. Nós não cremos que há contradição nesses números. Possivelmente, alguns estudiosos entendem que em Gênesis capítulo 46, versículo 27, não foi contado Manassés, Efraim e seus descendentes. Os descendentes deles. Então, em Atos 7, 14, já foram contados esses descendentes. Então, de 70 passou para 75. Seria um número mais totalizado. Então, o que vai diferenciar é a forma de contar. Então, nós não entendemos que há contradição bíblica, e sim a forma diferente de fazer uma contabilidade. Ou seja, 70, ou seja, 75, era esse o número que entrou na Terra Prometida. E a palavra de Deus diz que após 430 anos, porque o exílio no Egito durou 430 anos, foram várias gerações. O número de homens que saíram, isso está lá em Êxodo 12, 37, foi aproximadamente de 600 mil homens. 600 mil homens. Homens em idade militar, porque naquela época, tanto as mulheres quanto as crianças não eram contadas. Então, segundo a Bíblia, saíram em torno de 2 a 3 milhões de pessoas do Egito. É um número alto? Mas essa é uma estimativa bíblica. Nosso estado tem aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então, no mínimo aí saiu a metade do nosso estado com Moisés. Era muita gente. Era muita gente que saiu com Moisés do Egito.
Então Deus olhou para nós, olhou para esse povo que tinha vivido escravizado no Egito, que tinha por muito tempo vivenciado as experiências do Egito, experimentado das comidas, experimentado das religiões que eram múltiplas, experimentado dos diversos deuses, e esse povo sai, esse povo de Israel sai. E precisava de algo mais forte que Moisés, porque até então o povo, até os 10 mandamentos, até as tábuas da lei, o povo se baseava em Moisés. Mas não é bom que ninguém se baseie em homem, ninguém baseie em homem a sua fé. Precisamos basear em Deus. Então Deus, com seu amor, Deus na sua infinita graça e misericórdia, Ele concedeu ao homem, concedeu a Moisés o nosso parâmetro, a nossa vara de medir. E ali estabeleceu a lei, estabeleceu a sua palavra para o próprio Deus, não, para nós, para o nosso benefício, de forma que nós precisávamos ensinar, o povo da época precisava ensinar de geração a geração os mandamentos do Senhor. Porque aquele povo que havia saído do Egito iria herdar a terra prometida, tomar posse da terra prometida depois de 430 anos exilados, escravizados. Versículo 2: desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Não é obedecerão a metade dos decretos, um terço dos decretos, e sim 100% dos decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Deus falando, né? Através de Moisés. Ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Ou seja, só há uma forma de viver e viver bastante. Só há uma forma de viver com a vida prolongada, que é obedecer aos mandamentos de Deus. Ao mesmo tempo, o Senhor está, através dessa passagem, está espelhando ali, né, o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Quando você honra a seu pai, a sua mãe, você prolonga os seus dias na terra. Quando você honra a Deus, você prolonga os seus dias sobre a face da terra. Seus pais são para aqueles de nós, né, que ainda têm pais e dependem dos pais, estão sobre a proteção dos pais. É honra sobre a sua vida, é bênção sobre a sua vida. Eu tive a oportunidade de ter pais cristãos e fui abençoado. E fui obediente ao Senhor. Então, enquanto eu estava com os meus pais, hoje eu procuro reproduzir isso com a minha família. E espero que a minha próxima geração também seja obediente a nós, assim como nós obedecemos a Deus. Então, é uma linha de obediência. Uma linha de obediência. E isso faz com que a nossa vida se prolongue. Os dias são maus? São. Os dias são pesados? São. Mas quando nós obedecemos, mesmo os dias sendo pesados, nós temos a alegria de viver. E um coração alegre formoseia o rosto. E quando o rosto ele se torna alegre, a vida se torna mais leve. E com isso prolongamos mais a nossa existência sobre a terra. Versículo 3: ouça e obedeça ao Israel. Assim tudo lhe irá bem. Se obedecer, irá bem. Se desobedecer, não irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha que esse texto fala, olha, se vocês obedecerem, além de viverem muito, também entrarão numa terra, herdarão uma terra que é a Canaã, onde manam leite e mel. O leite era um produto muito simples, era um produto do dia a dia
de qualquer israelense, de qualquer judeu. Agora, se veja o que Deus promete. Ele promete o básico, mas também promete o mel. O mel não era algo comum. O mel, naquela época, era um produto de luxo. Era um produto que não era barato. Era raro. Então, quando Deus fala que ele prometeu bastante leite e mel, Deus está falando o seguinte: olha, eu vou suprir todas as necessidades de vocês e eu vou dar mais. Porque a terra de Canaã vai ser uma terra próspera, vai ser uma terra boa de se cultivar. Vão ter várias, Deus falando quando vai ter mel, né? Vão ter várias flores. Vai ser florida essa terra. E com isso aí, as abelhas virão e farão bastante mel. Mel para alguns, não. Mel para todos. Deus supre as nossas necessidades quando nós somos obedientes a Ele e não nos dá só o básico e nos dá tudo. Foi essa a promessa. E no versículo 3 ainda termina dizendo que Deus prometeu isso, não aquele povo que estava saindo de Israel, ele prometeu aos seus antepassados. Quem eram os antepassados do povo judeu, povo de Israel? Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus relembra, através do versículo 3, a promessa que ele tinha feito a Abraão. Porque de Abraão surgiria uma grande nação. E a promessa de Deus foi sendo renovada na vida de Isaac e Jacó, os pais do povo de Israel, os antepassados do povo de Israel. Então, por conta da fidelidade de Deus para com os seus antepassados, para com aqueles que Deus escolheu, aquela nação estava herdando Canaã. Aquela nação para aquela nação estava reservada Canaã. Deus honrando o passado do seu povo. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Versículo 5. No versículo 4, eu só quero destacar o seguinte: ouça, ó Israel, 2 pontos. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa expressão era utilizada com as crianças israelitas. As crianças israelitas, assim que começavam a falar, elas precisavam recitar essas palavras, dizendo assim: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, Jeová, é o único Senhor. Por que elas precisavam repetir isso? Porque o povo de Israel teve convivência no Egito com diversos deuses. Aliás, não era só o Egito, todas as nações daquela época eram politeístas. Então, quando Moisés fala o seguinte, né? Deus fala através de Moisés para que o povo falasse que o Senhor é o único Deus, era porque aquelas gerações, as próximas gerações, tinham que crescer entendendo que não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há Deus maior que o Deus de Israel. Os povos podem ter outros deuses, mas o Deus de Israel que é o verdadeiro, o Deus de Israel que é o único. Então o povo de Israel, ele precisava entender que eram monoteístas, adoradores de um único Deus. E como permanecer, né, nesse costume, né, através das gerações, ensinando as próximas gerações, ensinando aos nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai.
Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame com tudo o que tem em você. Ame com as suas emoções e ame. Ame com as suas emoções, ame com a sua razão e ame com as suas ações. Coração, mente e força. Coração, alma e força. Versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha só, irmãos, no versículo 7. Ensine-as aos seus filhos com persistência. Irmãos, muitas vezes os nossos filhos, quando são crianças ou adolescentes, eles vêm à casa do Senhor, ou não sei se você pratica o culto no lar, eu tenho o prazer de todos os dias praticar o culto doméstico em minha casa, e é uma bênção do Senhor no meu lar. Eu te desafio a fazer isso no seu lar, porque vai ser bênção sobre a sua vida. Quando nós fazemos isso, muitas vezes as nossas crianças não querem. Mas nós precisamos persistir. Porque lá na frente, quando eles chegarem à idade da autocrítica, quando eles chegarem à idade da decisão, essas palavras, que talvez algum dia nós forçamos que eles ouvissem e recitassem, vão fazer toda a diferença na vida deles. Não existe essa questão, vou deixar o meu filho escolher. Não. O filho não escolhe. São os pais que são responsáveis, os pais que são sacerdotes sobre a vida dos filhos. Não delegue o ensino da palavra de Deus a mais ninguém. Não delegue o ensino da palavra de Deus à igreja. A igreja precisa ser um complemento. Mas a essência, a base, ela precisa vir do seu lar. Ela precisa vir de casa. Eu tive o prazer de crescer com culto doméstico no meu lar. E hoje eu tenho o prazer de ver a minha filha crescendo com culto doméstico dentro da minha casa, dentro da nossa casa. E eu tenho a certeza que isso vai dar frutos. Muitas vezes ela não querendo participar, não querendo falar, não querendo às vezes orar. Mas eu sei que essa semente vai encontrar terra fértil. Temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ensinar aos nossos filhos com persistência. Persistência. Não depende dele, depende de nós. Então, por isso que Moisés fala, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, 24 horas. Converse com seus filhos. Dialogue com seus filhos sobre a palavra de Deus. Tudo que você falar, tudo que você fizer, pais, eu estou chamando a responsabilidade dos pais, tudo que nós fizermos, seja pela palavra de Deus, em base na palavra de Deus. Uma coisa é você achar alguma coisa, achar. Outra coisa é você provar na palavra do Senhor. E para você provar, você precisa conhecer, pai e mãe, a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado a Bíblia para conhecer? Ou você tem, talvez, aberto a Bíblia só no culto de domingo e olhe lá? É nossa responsabilidade passar o temor do Senhor para a nossa próxima geração. Em todo momento, em qualquer lugar, falar do Senhor a tempo e fora de tempo para a nossa próxima geração. E olha que o versículo 8 fala o seguinte, que além de falar o tempo todo, nós precisamos amarrar, o povo na época, os judeus amarrem-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Por isso que você muitas vezes observa alguns judeus ortodoxos usando os filactérios. Filactério é uma tira de couro, que é usada no braço. Os filactérios. E esses filactérios, dentro deles, contém a palavra de Deus. E tem
na testa também, né, é colocado trechos da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar aqui, tem que ser racional, tem que dominar a sua vida, tem que dominar a sua razão. E quando ela é colocada nos braços, né, também simboliza que a palavra de Deus, além de estar dentro de você, ela precisa estar sendo passada para outros, na ação. Precisa ser passada para outros. Por isso as mãos. Além disso, no versículo 9, Moisés orienta, né, Deus orienta através de Moisés o povo para escrever a palavra de Deus nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O judeu ortodoxo, quando você vai entrar na casa do judeu ortodoxo, na porta existe uma caixinha chamada mezuzá. E aí qualquer pessoa que entre por aquela porta, ela toca no mezuzá. E o mezuzá contém trechos da palavra de Deus. E o judeu ortodoxo entende que quando ele toca naquele mezuzá, ele é abençoado, porque ele está lembrando de obedecer a palavra de Deus. Que você obedeça ao Senhor. Que você estude a palavra de Deus. Que você memorize a Bíblia. Porque ela é a nossa única regra de fé e prática nesse mundo tão difícil que nós vivemos. Nesse mundo caótico em que a nossa próxima geração está herdando, que a nossa família possa ser um diferencial para esse mundo perdido. Que você, que eu, nós como igreja, possamos salgar essa terra e demonstrar o amor de Deus através da obediência à sua palavra. Que a minha vida seja diferente, que a sua vida seja diferente, que a nossa família seja diferente, porque nós ensinamos a palavra de Deus. A nossa casa é cheia de luz em meio às trevas, porque aqui habita, na sua casa habita a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e poderosa para transformar não só o nosso coração, mas também a vida de todos aqueles que um dia reconhecem que precisam de salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te dê uma semana de bênção na presença dEle. No nome de Jesus. Amém.